O tema da nossa mensagem é a graça e a confirmação de Deus. Olha aqui o que a palavra de Deus diz em Salmo 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer isso hoje sobre as nossas vidas que estamos aqui, Pai. Derramamento, meu Deus querido, em nome de Jesus, da tua graça, graça sobre graça, o teu favor seja sobre nós, e que tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, Pai, um ministério, um chamado, uma obra, que o Senhor confirma nessa noite, age dessa maneira. Nós queremos te pedir, te oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Querido, esse texto nos ensina sobre um reconhecimento que deve haver em nós, da graça de Deus que está sobre nós. Eu quero dizer que existe uma graça de Deus sobre a tua vida, amém? Há uma graça, essa graça é um favor de Deus. Esse favor de Deus está sobre você, creia nisso. Pense sobre isso, deixe isso entrar no seu coração, deixe isso entrar na sua veia, fazer parte da sua vida, amém? Há uma graça sobre a sua vida, um favor. Isso é importante, isso é significativo, isso é de valor. Você precisa, muito mais do que saber disso, considerar isso, amém? Jamais perder isso de vista ou perder isso de consciência. Não deixa nenhum acontecimento na tua vida, nenhuma luta, nenhuma situação que você passa, alguma circunstância, tirar essa consciência, tirar esse entendimento, tirar essa lembrança, ou tirar esse sentimento de que há um favor de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus que está sobre nós. Essa graça de Deus, você sabe, é um favor imerecido. E essa graça está sobre nós porque Deus, Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim e a você. E aí Ele decidiu nos contemplar, amém? Decidiu derramar o seu favor sobre nós. E isso é importante, isso é importante. Esse texto fala, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Então, reconhecer que há essa graça, aleluia, e perceber quando Deus está confirmando o nosso ministério, confirmando o seu trabalho em nossas mãos, confirmando a obra que Ele confiou em nossas mãos, é importante para nós que somos líderes, tá bom? Perceber isso, você perceber, né? Você está querendo fazer algo, querendo fazer um projeto aí na sua célula, no ministério que você serve. É muito legal quando a coisa é de Deus, é muito legal quando você vê Deus se manifestar, é muito legal, é muito importante para nós você saber que Deus está confirmando isso, amém? É tipo assim, olha, eu quero ir reunir com você tal hora. Aí você, não, tá bom, dá para mim, confirmado. Aí você posta lá no WhatsApp, né, aquele de ticadinho lá, confirmado. Então, quer dizer, está confirmado, meu irmão, já está marcado. Você quer, eu quero, concordamos, entende? Então, é importante isso, essa confirmação de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Ora, nós temos um chamado eu e você, amém? Deus está nos confiando funções importante em nossas mãos, amém? E você vai servir a Deus de uma forma que Deus te capacita, e você coloca diante de Deus, Senhor, eu quero fazer isso dessa maneira, e você sente, né, que Deus, Ele está com você, está te abençoando, então está confirmado. Ora, se Deus é por nós, se Deus é com você, quem vai ser contra nós? Quem vai resistir isso? Amém? Quem vai dizer que não vai ser bênção, que não vai ser bem-sucedido? Não pode, querido. Não é possível, amém? Então esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Nós precisamos reconhecer essa graça que está sobre nós e sobre o nosso ministério. Então, irmão, pela graça de Deus nós temos um chamado. Sabe que eu e você, nós estamos aqui, não é porque nós somos talentosos, não é porque nós somos habilidosos, né? Quero declarar sobre você que você é muito talentoso e muito habilidoso. Não é pelos seus méritos próprios, amém? Apesar de que você, né, até mereça muita coisa, mas não é por isso, é pela graça de Deus, amém?
Essa graça de Deus tira um peso das nossas costas. Essa graça de Deus, ela nos vacina, nos protege de todo orgulho, de toda soberba, de a gente achar que é por causa de nós, da gente achar que sem a gente lá a coisa não vai acontecer. Não, não é assim, amém? Não é assim. É Deus que está no comando, é Deus que está no controle. E eu quero te dizer mais, se você é responsável por algo, e você está treinando pessoas, e se você precisar viajar ou não poder estar lá, né, no seu ministério, ou liderando a célula, ou fazendo algo, ou na frente de um ministério, se você não puder estar lá, mas a equipe que você treinou está lá e estiver fazendo, e se eles fizerem melhor até do que você consegue fazer, saiba que isso é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, amém? E o que mais? E outras maiores farão, aleluia. Quem disse isso? Foi o nosso Senhor. Então isso é uma confirmação que você fez um bom trabalho, né? Tem uma frase que diz que sucesso só é sucesso realmente fato, né? Quando tem um sucessor bem sucedido. Então você deve ver as coisas nesse sentido, amém? Glória a Deus. Então não é por nossa causa, mas é pela graça de Deus. Pela graça de Deus temos o chamado para servir a Ele. Né? Essa verdade aqui, querido, ela determina como nós servimos a Deus, e não somente como nós servimos a Deus, ela determina quem somos em nosso papel na igreja. Por exemplo, o que significa isso? Quem somos em nosso papel na igreja? Quem somos? Fala da nossa identidade. Quem é você? Você sabe quem é você? Né? Quem é você? Por que você está aqui? Eu quero dizer, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem essa autoridade de ser filho de Deus. Você foi escolhido, foi eleito por Deus, né? No meio de uma multidão. Deus te escolheu, Deus te chamou. Independente do teu passado, independente das coisas que aconteceram contigo, independente de você ter nascido num berço de ouro, né? Carregado de oportunidades, ou de você, né? Ter nascido de outra maneira, tu está entendendo? Não, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te contemplou, Deus te criou para isso, Deus tem um plano na tua vida, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem essa graça de Deus sobre a sua vida, isso define quem você é. Amém? Escolhido por Deus, eleito por Deus, recebeu um chamado de Deus, há uma graça sobre a sua vida, há um favor de Deus sobre a sua vida, há unção de Deus sobre você, amém? Veja as coisas dessa forma, creia nisso, se sinta empoderado com isso, empoderado com a graça de Deus, empoderado com o favor de Deus, aleluia, se sinta assim, você precisa disso, eu preciso disso, amém? Porque o nosso serviço para Deus, o nosso ministério é espiritual e é com poder que ele é realizado. Não é na força do braço, não é com a nossa habilidade própria, não. É o poder de Deus liberado através de nós que faz a coisa acontecer. Tá bom, queridos? Então, essa declaração aqui, querido, pela graça nós temos um chamado para servir a Ele, de respeito a quem nós somos em Cristo Jesus. Saber que é o seu Pai celestial, o seu Pai eterno, que você serve, amém? Então você vai servir com amor, você vai servir com prioridade, você vai botar o coração naquilo que você está fazendo, você vai fazer com dedicação e com zelo, e se circunstâncias negativas se levantarem, se o inimigo se levantar, é para cair em nome de Jesus, e se as coisas não ficarem fáceis, você vai se empoderar, você não vai desistir, você vai lutar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente servindo a Deus dessa maneira, com amor, botando o coração com fé, não aceite desânimo, não aceite engano do inimigo, não aceite as circunstâncias querendo dominar, não, se fortaleça em Deus, se empodere no Senhor, nessa graça que Deus tem te dado, e faça com fé e não desista, acredite em nome de Jesus, nessa verdade, que vai dar certo em nome de Jesus, aleluia. Quem serve a Deus e tem muito tempo servindo a Deus, já passou por várias circunstâncias na vida e no ministério. Como é o nosso exemplo, eu e minha esposa, né? Eu sei que tem gente que tem mais tempo, conheço gente que tem mais tempo servindo a Deus. E eu fico imaginando gente que está em alto nível, eu digo, meu Deus, o que essa pessoa não já passou na vida, no ministério, no chamado? Muitas experiências.
Então, o momento que você está passando agora é um momento de experiência, amém? É uma oportunidade de aprendizado, é um tempo de você praticar princípios, dependendo do seu momento agora. Talvez seja a perseverança que Deus quer, que você persevere e acredite de novo e faça mais uma vez. Talvez seja a paciência que você precisa, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas aprenda, né? Acredite, creia que Deus está te levando num processo, né? Para o seu crescimento, para o seu empoderamento, para preparar você, né? Para você chegar lá no lugar que Deus quer te levar, amém? Em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Então esse chamado, querido, que nós temos de servir a Deus no ministério, não se baseia nos nossos méritos, né? Nem no nosso currículo. O que significa no nosso currículo? Significa nas nossas conquistas passadas, né? Talvez alguém pode pensar, eu tenho esse curso, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e pá. Mas chegar com essa oração diante de Deus, né? Não, a gente tem que chegar com quebrantamento. Senhor, eu estou aqui te servindo, pela graça de Deus, só tem me dado um chamado. Agora, Pai, me capacita, pela tua graça, né, as portas possam se abrir. Vem junto comigo, você está entendendo? Então, não consiste no nosso currículo, no nosso talento, nem nas nossas habilidades pessoais. Mas esse chamado de servir a Deus no ministério se baseia na bondade de Deus para conosco, ao Senhor confiar funções de grande responsabilidade do reino de Deus em nossas mãos. Por exemplo, você que está aqui, você faz parte de uma célula e tem uma função na equipe de coordenação da célula. Você é lá um coordenador de relacionamento da célula. Acredite que pela graça de Deus, o Senhor te capacita para isso, amém? Você é um privilegiado de já poder cooperar, colaborar, servir a Deus com algo que Deus confiou nas suas mãos. Veja o espiritual, a oportunidade do reino de Deus com essa perspectiva, amém? Você vai servir a Deus com temor, você vai servir a Deus com tremor, você vai buscar fazer a vontade de Deus. Amém, querido? Com essa consciência de que Deus, Ele te chamou para isso, Deus te contemplou para isso, com convite, com chamado, em nome de Jesus, amém? Olha só, Deus nos chama, né? Como que Ele nos convida, como Jesus falou, declarou para os discípulos, vem, segue-me. É um convite, um chamado. Ele nos convida, Ele nos capacita e nos empodera, amém? Ele delega a função em nossas mãos e Ele confia em nós. Quero te dizer que você que tem uma função da parte de Deus, é um líder de célula, é um supervisor, Deus confia em você, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você é capaz de fazer acontecer, de desenvolver o seu ministério, de dar conta do seu chamado, da responsabilidade que Deus confiou em suas mãos, amém, querido? Acredite você nisso também. Deixa essa verdade possuir você, amém? Se encha de Deus, se encha dessa verdade, se empolgue, né, com as coisas de Deus, com essa verdade. Isso é importante para nós. Mais uma vez eu repito, eu e você precisamos disso, precisamos dessa consciência, da revelação dessa verdade, amém? Pela graça de Deus nós temos, aleluia, temos essa bênção de Deus confiar responsabilidades importantes em nossas mãos, amém? Entregar em nossas mãos e confiar em nós. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Esse é o primeiro ponto. Precisamos reconhecer a graça de Deus que está sobre o nosso ministério. Se lembre, há um favor de Deus sobre a sua vida, há um favor de Deus sobre você, amém? O brilho da face do rei brilha, resplandece sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cela, sobre o seu ministério. Veja isso pela fé, procure, né, visualizar isso, amém? Use a sua imaginação também, é de Deus, aleluia. Se sinta assim, favorecido por Deus, contemplado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, aleluia. Essa é a verdade que a Bíblia fala. Há uma graça de Deus sobre nós, sobre o nosso ministério. Então creia nisso de todo o seu coração, em nome de Jesus, amém. O segundo ponto da nossa mensagem: nós podemos sim fazer o trabalho de Deus, que Deus confiou em nossas mãos. Olha aqui o que diz o texto.
Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Então, o que é isso? Confirma, Senhor. Confirma, Pai. O Senhor me chamou para ser um líder de célula, confirma. Me abençoe no meu trabalho, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê estratégias aqui, ó Pai. Abençoa esse chamado, me dê ousadia e intrepidez. Abençoa, confirma as obras do Senhor em nossas mãos. Confirma, Senhor. Você entende que é entre nós e Ele? Amém? Você entende que é entre você e Ele? Que Ele te chamou e te confiou essa obra nas suas mãos? Que você tem um chamado de Deus? Que você tem um ministério na igreja? Desde aquele que é membro da equipe de coordenação da célula, o líder de célula, o supervisor de setor, supervisor de área, supervisor de distrito, pastor de rede, os pastores na igreja, nós que estamos aqui, Deus confiou em algo nas nossas mãos, é algo de valor, é um privilégio, é uma graça de Deus a gente ter isso. O Senhor confiou em nossas mãos, Ele confirma com a sua bênção, com a sua capacitação, nos empoderando para isso, nos concedendo dons, nos concedendo fé, nos concedendo autoridade, nos concedendo, o poder da fé, o poder da oração, a garra para lutar. Amém? Glória a Deus. A sabedoria para confiar e para depender dEle. Esse é o nosso Deus. Olha, quando nós dizemos isso, olha, nós podemos sim fazer o trabalho que Deus confiou em nossas mãos para fazer. Quer dizer, você pode ser humilde. Você pode ser uma pessoa que não teve muitas oportunidades na sua vida, mas se Deus te chamou para ser um líder na igreja, acredite, Você pode sim desenvolver no seu trabalho. Não deixe o engano do inimigo alcançar espaço na sua vida. Não permita palavras negativas, não permita palavras de desânimo, não permita comparação, você se comparar com fulano, ciclano, beltrano e não sei o que. Não, cada um tem um chamado, meu irmão. Cada um de nós somos capazes naquilo que Deus nos confiou para fazer. Esse negócio de se comparar com as pessoas, isso não é de Deus. Se alguém se acha melhor do que alguém, já está enganado, que é orgulho. Se alguém se acha menor, mais fraco do que o outro, que vê maior e quer se comparar, já está errado. Isso é complexo de inferioridade. Não aceite isso. Você é de Deus, você é filho de Deus, filha de Deus. Deus te chamou, Deus quem te capacita, Deus quem te protege, Deus quem te unge, Deus quem te empodera. Creia nisso e vá lá e faça a obra de Deus. Simplesmente faça. Just do it. Vá lá e faça. Só faça. Vá lá e só faça. Amém? Glória a Deus. Não fique dando ouvidos para a palavra negativa. Não permita isso acontecer. Amém? Creia no potencial de Deus que está sobre a sua vida. E a presença do Espírito de Deus em você, o chamado de Deus em você, traz consigo potencial que nós não podemos descrever aqui. Quem pode dizer o que você é capaz de fazer, possuído pelo Espírito Santo? Quem pode dizer onde você pode chegar no ministério, se Deus quem te chamou, Ele quem te capacita? Quem pode dizer até onde você vai, se Deus é com você, e quem será contra você? Quem está entendendo e pode acreditar nisso em favor da sua vida? Creia nisso, vá fazer a obra de Deus com coragem, amém? Vá fazer a obra de Deus com fé e ousadia, meu irmão. Sirva a Deus com essa consciência, porque esse é o nosso Deus, amém? Então, o chamado, olha, essa declaração que você pode sim fazer a obra de Deus, que Deus confiou nas suas mãos, quer dizer que você é capaz. Essa declaração é carregada de um senso de propósito, de um senso de empoderamento, de um senso de responsabilidade. São três coisas aqui. Propósito. Deus tem um propósito contigo. Deus te criou com propósito. Deus tem um propósito com a criação. Deus tem um propósito com a sua igreja. Deus tem um propósito. Essa palavra propósito, ela vai além de planos, de metas, de projetos, de alvos. Ela vai além, por quê? Porque ela aponta para a eternidade.
Propósito aponta para a eternidade, vai além de simplesmente metas que a gente cumpre em nossas vidas, não é só isso não. Pode ter isso sim também, mas está carregado, né, de poder, de autoridade, de princípios, porque aponta para a eternidade. Amém? Então, há um propósito nisso. Outra coisa, há um empoderamento. Não é você está cheio do Espírito. O Senhor enviou o seu Espírito, né, para você ser empoderado com o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E você agora tem dons de Deus. E tem uma unção de Deus na sua vida. Aleluia. Tem o Espírito de Deus que habita dentro de você para lhe ensinar todas as coisas, para lhe confortar. Amém? Para lhe consolar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Então, carregado de propósito, empoderamento e responsabilidade. Agora, nós, eu e você, que temos uma função no reino, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade em nós. Irmão, eu gosto de assumir responsabilidade. Eu não sei como foi esse negócio comigo. Tem gente que foge de responsabilidade, eu corro para cima, meu irmão. Até agora não entendi o que aconteceu comigo. Mas isso é verdade. É verdade. Eu gostava quando meus líderes chegavam, confiavam uma outra coisa em minhas mãos também. A gente estava cheio de coisa. Acertou, assume o núcleo, eu digo, assumo. Está entendendo? E eu e minha esposa fomos assumir coisas, assumir cela de criança, para dar conta com amor, irmão. Atravessando a cidade, indo para outro local da cidade, com responsabilidade. Eu gosto. Eu corro para cima, entendeu? Porque eu sei que isso é crescimento. Se Deus está confiando isso em nossas mãos, é crescimento. Eu quero crescer. Aleluia. Eu quero desenvolver o reino na obra. Eu quero ir me aproximando dos meus líderes que vão indo nos degraus da escada. Eles estão assim, ó. Pá, pá. E às vezes a gente vai subindo uma escada, né? Vocês estão entendendo, queridos? Então, cuide daquilo que Deus confiou nas suas mãos com responsabilidade. Você é um líder de cela, bote o coração, faça com amor, busque sabedoria de Deus, arrume as coisas, se sente com antecedência, né? Planeje, sonhe, ore por isso, né? Tenha a responsabilidade com aquilo que Deus confiou em suas mãos, porque isso agrada a Deus. Deus vai ver o seu coração, né? Ardendo, queimando, o zelo. A Bíblia fala do zelo de Deus, das coisas de Deus. Lembra quando Jesus entrou naquele templo, aquele vendedor, aquelas coisas, e foi com chicote, foi derrubando de coisas. Era o zelo com a obra de Deus, o zelo com as coisas de Deus que estava consumindo Jesus ali. Ele estava dando um exemplo do zelo com as coisas de Deus. Que haja esse zelo em seu coração. Amém? Que haja esse zelo de Deus pelas coisas de Deus em seu coração. Olha só. O chamado e a capacitação vêm de Deus, porém o trabalho, a ação e a execução estão em nossas mãos. Confirma, Senhor, a obra, né, do Senhor nas nossas mãos. Então há uma obra, há um trabalho. Ministério quer dizer trabalho. Vai lá no dicionário, pesquisa o que significa ministério. É trabalho. Confirma, Senhor, as tuas obras em nossas mãos, diz assim. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Então, o trabalho, a execução, a ação é conosco, é com você. Aleluia. Deus confiou isso aqui em nossas mãos, mas garantir que esteja tudo funcionando, organizado, é responsabilidade nossa, minha e da equipe. É um trabalho que precisa de ação, precisa de execução, entendeu? É assim o seu ministério, assim é você como líder de cela, assim é você como membro da equipe de coordenação da cela, fazendo o seu trabalho com amor, com zelo, amém? Executando a sua tarefa, a sua função com amor, né? Amém? Olha só, Filipenses 2, 12 e 13 é o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar. O que significa isso? Desenvolver a nossa salvação fala do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento em Deus, amém?
crescimento como servo de Deus, crescimento nos propósitos de Deus para nossas vidas, amém? Olha só, então esse texto aqui, ele nos ensina que Deus, ele não apenas nos dá tarefa, ele nos dá tarefa sim, mas não apenas isso, também ele planta em nós, no nosso ser, no nosso coração, um desejo, quer dizer, o querer, entende? Ele planta em nós um querer, por exemplo. Quantos de nós já quisemos ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quantos de nós já quisemos ser usado por Deus em nome de Jesus, amém? Muitos de nós, todos nós, Senhor, usa-me. Amém? Quem gostaria de ser um farol na escuridão? Quem gostaria de ser uma ponte, né, que vai conectar pessoas com o propósito de Deus? Tem até uma música que canta isso, né? Então Deus coloca em nós o quê? O querer, o desejo. Amém, querido? Ele nos chama, aleluia, e Ele nos impulsiona a desenvolver no reino de Deus, no nosso chamado, no nosso ministério. Ele coloca em nós também esse desejo, Ele coloca em nós tanto o querer e nos capacita a executar, quer dizer, o realizar. Deus é aquele que efetuou em nós tanto o querer quanto o realizar. Segundo o quê? Segundo a sua vontade, quer dizer, segundo os seus planos, segundo os seus propósitos. Em nome de Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Podemos sim fazer o trabalho de Deus, que Deus confiou em nossas mãos. Quer dizer, acredite que Deus não errou. Acredite que Deus te colocou lá como de cela. Acredite que você vai vingar nesse chamado e que vai dar certo. Acredite, faça com essa fé. Você vai ver que vai dar certo, que Deus não erra. Deus coloca em você tanto querer como realizar. Ele coloca em você o desejo, mas Ele te capacita e te empodera para executar a sua função, a sua tarefa. O terceiro e último ponto da nossa mensagem, eu vou encerrar aqui com esse ponto. Podemos sim ter sucesso no trabalho que estamos fazendo. Não deixe o inimigo te enganar que não vai dar certo. Nunca, nunca deixe. Não deixe nenhuma palavra negativa, né? Dizer que você não pode, que você é incapaz, que você não vai conseguir. Não existe isso, não existe isso, não permita, né? Nós podemos sim ter sucesso no trabalho que nós estamos fazendo para Deus, ter sucesso no nosso ministério. Com a sua graça, Deus ele nos ajuda a sermos bem-sucedidos no ministério. Olha aqui, ó, a última parte do versículo aqui, ó. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu fui ler esse versículo na linguagem NBVP, que diz o seguinte, preste atenção, o mesmo versículo, diz o seguinte: ó Deus nosso Senhor, cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade. Quando lá, né, no primeira parte está dizendo que seja sobre nós, Senhor, a tua graça, aqui está dizendo o mesmo texto em outra linguagem, né? Numa outra interpretação, assim, numa outra maneira de falar a mesma verdade. Ó Deus, nosso Senhor, cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade. Então há sobre nós uma cobertura da gloriosa bondade de Deus. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem que eu já falei. Dê-nos força para o trabalho, quer dizer, podemos sim fazer o trabalho de Deus com a força que o Espírito Santo nos concede. E a terceira parte, dê-nos sucesso em tudo o que fizermos. Quer dizer, Deus pode nos capacitarmos a sermos bem-sucedidos, sim, irmão. Então, em outras palavras, esse é o nosso ponto da nossa mensagem. Podemos sim ter sucesso em nosso ministério. Você pode sim ser bem-sucedido em nome de Jesus. Lembre-se, é melhor como termina do que como começa. Quando você estiver na sua trajetória servindo a Deus, saiba em que ponto você está, né, da sua trajetória, na linha, né? Saiba de onde Deus tirou você, onde Deus tem te levado nessa caminhada, onde você quer chegar na eternidade, lá no local da sua chegada. Né, para você, naquele dia, falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou correndo para o abraço, correndo, né? Amém? Para estar com Cristo Jesus na vitória, na glória. Então, é melhor como termina do que como começa.
Não deixa nada abortar o teu chamado. Não deixa as circunstâncias da vida. Não deixa qualquer situação que aconteça abortar. Não permita, não permita. Por quê? Porque você pode sim ter sucesso no seu ministério, no trabalho que você está fazendo para Deus. Eu declaro, sua célula vai multiplicar. Eu declaro, você vai alcançar o seu alvo. Eu declaro, pela graça de Deus, por essa gloriosa bondade do Senhor que está sobre a sua vida, você vai sim, né? Ter o seu sonho realizado. Deus vai te usar sim. Você vai ser farol da escuridão. Você vai ser ponte que vai conectar pessoas com o propósito de Deus. Amém? Eu declaro isso sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Creia. Amém? Glória a Deus. Então, querido, é vital entender a definição de sucesso na perspectiva de Deus. É de fundamental importância. Isso para nós é básico, é fundamental. Você compreender a perspectiva, né, de sucesso de Deus. Você entender como Deus vê o sucesso. Deus vê as coisas não como o homem vê, o ser humano vê, né? Mas Deus vê as coisas de uma maneira gloriosa, de uma maneira eterna. Amém? Com seus olhos, Deus vê as coisas conforme a sua ótica. Procure entender isso. Como é o sucesso na perspectiva de Deus? O sucesso que Deus nos concede em nosso ministério, ele está mais ligado à fidelidade, amém? À transformação das pessoas, das vidas que nós estamos trabalhando com elas, está ligado ao crescimento espiritual daquelas pessoas que nós servimos, que nós ajudamos, que nós lavamos os pés, que nós cuidamos, que nós discipulamos. O sucesso na perspectiva de Deus está ligado à vontade de Deus sendo feita e está ligado a Ele recebendo toda a glória, independente das circunstâncias. Esse é o sucesso no nosso ministério, conforme a perspectiva de Deus. Veja o chamado de Estevão. Estevão, ele foi tipo um expresso, né? Igual aquela programação que a gente faz. Ele aparece ali no livro de Atos, em 2, 3 capítulos, fala que ele era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Não se viu uma pessoa na Bíblia, em tão poucos espaço ali de tempo na Bíblia, ser tão cheio de tanta coisa. Mas logo em seguida ele foi apedrejado e foi para a glória. Mas ele foi bem-sucedido? Foi. Ele foi um mártir? Foi. Ele deixou um legado para nós? Deixou. Ele cumpriu com o propósito de Deus para a vida dele? Cumpriu. Ele está na glória com Cristo Jesus agora? Está. Entende? Olha só, então entenda isso. Não depende das circunstâncias, né? Mas depende de você estar servindo a Deus com fidelidade, com fé, com lealdade, com amor e zelo pelas coisas de Deus, com dedicação, né? Depende da vontade de Deus estar sendo feita, depende dos propósitos dele estar sendo cumprido, depende que ele está recebendo toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus, não depende das circunstâncias, né? Olha só esse texto aqui, ó, 2 Coríntios 4, 7 a 10, diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Quer dizer, nós somos esse vaso de barro. Veja bem que o vaso não é de ouro, né? Não é de um metal caríssimo, precioso, não, é de barro, meu irmão. Entende? Então há um tesouro em nós, o Espírito Santo mora em nós, há uma unção em nós, há uma sabedoria de Deus em nós, há dons de Deus em nós, em você. Amém? Para quê? Para que a gente reconheça que esse poder é de Deus, não é de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Quantas vezes você já nos sentiu assim, desvalorizado? Quantas vezes você já não se sentiu em que parece que o pessoal não reconhece o potencial que você tem? Quantas vezes você já nos sentiu sozinho no chamado no seu ministério? Quantas vezes você já não sentiu dificuldade? Às vezes você quer vir para a igreja com dificuldade, aí cai aquele toró de chuva.
Meu Deus, agora até isso, eu estou lutando com as pessoas, para trazer as pessoas da cela. Agora tem essa programação lá, agora caiu essa chuva, agora isso. Quantas vezes você não se sentiu assim? Amém? Mas isso não vai nos derrubar. Amém? Deus vai nos dar vitória, nós vamos conseguir sim, porque é o poder de Deus que atua em nós e através de nós. Você entende isso, querido? Isso é forte. Amém? E às vezes a gente leva no corpo o morrer de Cristo. Muitos têm a marca de Cristo no seu corpo. Aleluia. Para que também a vida dele se manifeste em nós. Então veja bem, querido. O sucesso, nesse caso aqui, é a manifestação do poder de Deus, não é a ausência de dificuldade, né? Olha, Paulo, apesar de ter enfrentado perseguições, prisões, rejeição, considerava o seu ministério um sucesso, porque ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado, de pregar o evangelho com ousadia e ver as vidas sendo transformadas pela fé em Cristo Jesus. Se você vê isso através da sua vida, no seu ministério, saiba que Deus está colocando um selo de sucesso no seu chamado, sabe? Aquela, não sei como é que chama, aquele monte de figurinha que a gente posta assim, que tem uma ticada assim, está confirmado o teu chamado, está confirmado que você está sendo abençoado no seu ministério, amém? E essas lutas aí, meu irmão, também é praticar o negócio, é para dizer que é desse jeito mesmo. Amém, querido? Glória a Jesus. Confirma, Senhor, as obras de nossas mãos. Em outras palavras, Senhor, dê-nos sucesso em tudo aquilo que fazemos em nome de Jesus. Para concluir aqui, nós que somos líderes eficazes e bem-sucedidos, pela fé eu falo isso e declaro isso em nome de Jesus. Eu chamo a existência isso pela fé, esse poder da eficácia em nós, através de nós, em nosso ministério. A bênção do Senhor, o Senhor confirmando o chamado de Deus em nossas mãos, a sua obra em nossas mãos, o Senhor confirmando o nosso ministério e nos dando sucesso naquilo que nós fazemos. Então nós, como líderes eficazes e bem-sucedidos, nós precisamos saber nos inclinar diante da graça de Deus, saber que é por Ele e pela sua graça, amém? É o favor dEle que está sobre nós. Nós precisamos confiar que é Ele que nos capacita e confirma as obras de nossas mãos. Amém, querido? Glória a Deus. Então você já faz isso, eu tenho certeza. Mas a partir de hoje, você vai liderar a sua célula com muito e muito mais poder, né, com muito mais consciência, com muito mais liberdade em Cristo Jesus, com muito mais fé. Eu declaro isso em nome de Jesus, amém? Porque você sabe que a graça de Deus, o favor de Deus está sobre você. Você sabe que você é capaz sim de desenvolver no seu trabalho para Deus, no seu ministério. E você sabe sim que você é capaz de ser bem-sucedido naquilo que Deus confiou nas suas mãos, naquilo que você faz em nome de Jesus. Essa é a mensagem entregue para você nessa noite.